tarde, pessoal. Estou aqui na Finlândia, na cidade de Hämeenlinna, para tentar passar para vocês relatos de experiência de como que é viver aqui na Finlândia. Ok? Eu estou aqui com 3 professores, tá, que vieram junto com o grupo de professores para o futuro, que tiveram seus projetos aprovados pelo edital da parceria entre o MEC, CETEC e CNPq. Eu vou apresentar o professor André Webb, administrador do campus do Instituto Federal Fluminense, campus dos Goitacazes, tem mestrado em Engenharia da Produção e Comunicação Social, doutorado em Informática da Educação. Também temos aqui a professora Regina Lianda. Boa tarde. Boa tarde. Do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena. A professora Regina é química, tá? Tem mestrado e doutorado em Química Orgânica. E o nosso colega do IFMS, Campus Nova Andradina, professor Rodrigo Duran. Boa tarde. É formado em bacharelado em Ciências da Computação, mestrado em Computação Gráfica. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa vivência na Finlândia. Ok? Começamos agora com o professor André Webb, que vai comentar um pouquinho sobre como é a Finlândia e como que é a cidade em que estamos, Hämeenlinna. Bom, pessoal, boa tarde aí. É um prazer estar com vocês. Eu acredito que vocês estejam vendo aí nossa apresentação. A gente teve a ideia de botar esse mapa mundi exatamente para poder nos dar uma visão geral aí do Brasil, da Finlândia. Aqui é o programa de vocês, né? A Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Então estamos participando aí com imenso prazer. Aqui é a Finlândia, tá, gente? Ela fica localizada na parte do oeste da Europa, perto de países como Portugal, Espanha, Suécia. A Finlândia é essa parte que está em verde aí. É um país bem compridinho aí, como vocês podem ver, e também com bastante lagos. Essa daqui é a cidade que a gente está agora, Hämeenlinna. É uma cidade muito interessante, como vocês vão ter oportunidade de presenciar e vivenciar conosco aqui. A gente vai fazer uma jornada com vocês. Esse símbolo aí é do castelo de Hämeenlinna, que a gente vai mostrar em breve. E aqui é a RANC, que é a Universidade de Ciências Aplicadas, que funciona mais ou menos como os institutos federais que estão espalhados pelo Brasil. Bom, a parte da minha apresentação vai falar um pouquinho sobre a questão dos significados, da questão da Finlândia e da infraestrutura. Cada um de nós vai falar um aspecto diferente aí para vocês. Na medida que for chegando a vez de cada um, vocês vão tendo contato aí. A primeira coisa que é interessante a gente estar falando são sobre os significados, né? E aqui a gente tem um pouquinho, uma coisa que causou um estranhamento na gente, foi que os próprios finlandeses, eles muitas vezes não se chamam de finlandeses, né? A Finlândia, para eles, chama Suomi. A gente no começo ficou um pouco espantado com isso, mas já se acostumou. E Suomi não tem um significado assim muito bem definido, mas em princípio significaria alguma coisa como Terra dos Lagos, porque realmente aqui tem muita lagoa, muito lago por todo lado. E ao contrário do Brasil, onde muitas vezes esses lagos, lagoas, eles não são aconselháveis para banho, né, por causa da poluição, que a gente mesmo polui, aqui na Finlândia não.
A água é toda potável, pode entrar à vontade. O Some também é a língua falada, né, o nome da língua falada aqui. E Ramelina, o nome da cidade onde a gente está, na verdade significa Ramen, é o nome do local, e Lina é castelo. Então Ramelina seria castelo de Ramen. Um pouquinho de geoeconomia, né, que é a mistura da geografia com a economia. Olhem que interessante. A Finlândia, ela tem quase 340 mil quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia de comparação disso com o Brasil, né? Olha quanto o Brasil tem. 8.515.767 quilômetros quadrados. Olha quantas Finlândias caberiam dentro do Brasil. Outro aspecto interessante aí, vocês, né, Coxim, tem 32.159 habitantes conforme o censo de 2010. Vamos ver quantas pessoas tem aqui em Ramelina? 47.261. Então, gente, reparem aí que a quantidade de pessoas, né, a população daqui de Ramelina, está bem próxima à realidade de vocês aí, populacional em Coxim. Bom, a gente estava falando aí dos lagos, né, das lagoas. Aqui na Finlândia a gente tem 187.888 lagos. É bastante coisa, gente. É água para todo lado. Isso é muito interessante porque possibilita uma série de atividades de lazer, de diversão e de água potável também. É um recurso que, graças a Deus, é bem vasto aqui. Eles cuidam muito bem, têm um cuidado muito grande com isso. Aqui é uma vista do lago. Né? Essa caminhada é muito agradável, ela é o caminho que vai até o castelo, que vai ser mostrado adiante. O pessoal faz muito uso de embarcações aqui, tanto para finalidade comercial, industrial, quanto para lazer também. E transporte. O transporte fluvial aqui é bem utilizado. Esse tipo um catamarã, né? Que esse inclusive ele agora no inverno ele fica parado o tempo todo, mas ele faz o traslado para Tampere, que é uma cidade que está outra parte do grupo de professores que vieram para a Finlândia, que foram 33, né? 33 pessoas. 28. Uma parte veio para cá, para Ramelina, em Rank, e outra parte foi para Tampere, em Tampere. São duas universidades de ciências aplicadas. Bom, falando um pouquinho sobre infraestrutura, aqui está a praça de Ramelina, ela é muito agradável, pelo menos no verão, né? A gente está esperando aí o inverno chegar, bastante receoso, porque o negócio aqui é feio. Esses dias fez 0 graus, e eram 2, 3 horas da tarde, então o negócio é complicado. Aqui é o pessoal tomando sol na praça, tem uma sorveteria aí, é bem agradável. Tendo sol é uma beleza. Aqui é aquele mesmo caminho que eu mostrei para vocês, a cidade ela é dividida por lagos e rios, tudo com muito verde, muita árvore. Isso é uma coisa assim que impressiona a gente demais. Como é que isso muda até a satisfação da gente não estar morando num lugar? Porque é verde para todo lado. Eles têm um cuidado muito grande com a questão da água, com a questão do ambiente, com a questão dos espaços verdes, dos espaços públicos. Conservam e cultivam o tempo todo. Isso aqui é a rua que vai para o alojamento nosso. Repare como é que as calçadas também elas são cercadas de verde para todo lado. Não é aquela coisa de concreto ou terra seca ou que a gente muitas vezes encontra no Brasil. E eu volto a dizer, gente, isso faz uma diferença muito grande no humor da gente, no prazer que a gente tem em estar habitando o local. Um pouquinho de lazer e educação, para vocês terem uma ideia do que pode ser feito aqui. Ramelina não é uma cidade grande, mas uma coisa que se destaca são as opções de lazer. Isso daqui é uma espécie de uma torre
é possível subir até o topo, ter uma visão bem interessante da cidade, que seria essa visão aqui. Essa foto foi tirada lá do alto. Vocês podem ver como é que o verde domina a área, a região. Aqui já é o castelo de Ramelina, que eu falei para vocês. Inclusive, na segunda semana que a gente chegou, aconteceu um festival medieval muito interessante, que o professor Rodrigo vai estar mostrando para vocês aí. Foi uma vivência muito legal. Essa é uma piscina pública, a gente paga um valor e pode fazer uso desse espaço. É muito interessante, porque não é só a piscina, tem uma área toda de hidromassagem, de piscinas. No inverno isso faz uma diferença, porque para sair de casa é complicado. Sauna, tem sauna aqui para todo lado, isso vai ser uma outra coisa que a gente vai falar com vocês. Os finlandeses adoram a sauna, é um aspecto cultural muito interessante. E aqui é a biblioteca, aqui é o liceu, né? Seria o liceu, tipo o liceu de humanidades nosso que tem no Brasil. Esse prédio é do século XIX, bastante antigo, tem muitas construções assim, com esse tijolinho vermelho aqui. E aqui é o interior da biblioteca pública também. Esse é o museu do Sibelius. O Sibelius é esse moço aí, né? Ele foi um compositor famoso, é Sibelius com S, que se escreve. Mais uma coisa é para vocês depois procurarem no YouTube as composições do Sibelius, de música erudita. A professora Regina está lembrando aqui. Vale a pena ouvir porque são bastante bonitas. Esse aqui é o Museu Militar. Ramelina, historicamente, é uma base militar, apesar dos finlandeses não terem muita afinidade com as questões bélicas. Existiu... a Finlândia foi dominada durante bom tempo, no século XVII, XVIII, até antes disso pela Suécia. Depois teve a invasão russa durante o período da Guerra Fria. Aqui é o interior do castelo. E aqui é o inverno que nos aguarda. Bom, agora a professora Regina vai falar um pouquinho para vocês sobre a universidade que a gente está, que é a RANC. Ok, gente? Obrigado. Você está mudando para mim, por favor? Gente, boa tarde. Meu nome é Regina. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse evento com vocês e espero com diversas fotografias também poder dar uma ideia de como é a infraestrutura aqui dentro da universidade. A RANC é composta por vários campos e, obviamente, vou estar começando a falar pelo campus em que estamos alojados, que é o campus Ladensifo. O alojamento em que estamos, ele é destinado ao Centro de Treinamento de Professores. Essa imagem que está sendo mostrada, cada figura de cor negra que está aí é um prédio de alojamento e cada prédio desse recebe um nome e o que nós estamos é o prédio Tapiola. Aí a entrada então do Tapiola, essa é a parte lateral, cada janela dessa se refere então a um quarto. Essa é a vista do meu quarto e do quarto da professora Ângela. Aí é a sala, já tem alguns dos professores que fazem parte do nosso grupo. Essa pessoa que está ao fundo com a flauta é o André, é o professor que acabou de se manifestar. Temos um outro músico que também é o professor Pedro. Essa é uma cozinha, nós temos duas cozinhas comuns dentro do alojamento. E há uma repartição, na verdade várias repartições com um grupo de 3 a 4 quartos e dentro dessa repartição existe essa estrutura menor com pequenos armários para que possamos guardar os nossos utensílios de cozinha e de consumo. Há quartos individuais e há quartos duplos como esse que está sendo mostrado, tá? Que são as duas camas. E, em seguida, de uma forma muito interessante, a princípio parece não ter a necessidade de falar de mobiliário,
mas as salas de aula são compostas por móveis muito interessantes, que eu achei que valeria a pena a gente evidenciar. Essa é uma mesma sala de aula, observem que a mesa é repartida, existem mesas de diversos formatos, elas podem ser separadas conforme a atividade que estiver acontecendo em aula. Essa é uma outra imagem de uma mesma sala. Observem que existem vários móveis diferentes dentro do mesmo recinto, sofá, existe a infraestrutura à disposição dos professores, dos alunos, a tecnologia, então o professor não precisa carregar todo o seu material para poder ministrar sua aula. Todo o conforto ele é evidenciado tanto para o professor quanto para o aluno, isso é levado em consideração para que a gente possa assistir a aula. Volta só um pouquinho, por favor, André. Essa cadeira azul é muito interessante e ela é também muito confortável. Eu coloquei ela em evidência exatamente por isso. Essa é uma foto que apresenta a divisória entre a sala de aula e o corredor. Observem que ela é toda de vidro, isso é bastante interessante. E há essa prateleira dentro dessa divisória com diversos objetos históricos, livros, etc. Essa é uma outra sala que nós estamos tendo aula frequentemente. Observem que há disposição na foto da esquerda e na foto da direita, como eu disse, conforme a atividade que acontece. E interessante que em quase todas as salas existe uma pia, porque as aulas são extensas, com o mesmo professor, às vezes o dia inteiro ou metade do dia. E também aqui nós temos a oportunidade de consumir a água diretamente da torneira, coisa que não podemos fazer no Brasil. E essa é uma outra sala que temos aula frequentemente, então ela está à esquerda com uma disposição, à direita numa aula que estamos tendo. E um fator interessante dentro do nosso programa que nós observamos é que a maioria das atividades são realizadas em grupos. O refeitório, eu não vou especificar muito sobre a alimentação, que a professora Ângela vai entrar em maiores detalhes. Há uma sala de ensaios musicais e aí tivemos a oportunidade de assistir um trecho de um ensaio e com a participação de 2 colegas entre os nossos professores. Então, nós temos aí o professor Pedro e o professor Fábio participando desse ensaio de uma forma muito rápida. Antes de eu citar o campus Visamar, algumas outras imagens eu não coloquei por serem muito comuns também às nossas instituições, como academia, quadro de esportes, que eu achei que não teria muita diferença para a nossa estrutura, que também nos leva a refletir e valorizar o que a gente tem também no nosso país e nas nossas instituições. Esse outro campus Visamar, ele fica próximo desse campus que estamos alojados. Aí está a entrada da instituição. Eu coloquei essa foto com essas flores, porque além de eu gostar de flores, me chamou a atenção que em diversas entradas de prédios, de casas, existem vasos com lindas, maravilhosas flores, muitas vezes em vasos, para que essas flores possam ser recolhidas para dentro de casa na época do inverno. A biblioteca, como eu disse, alguns aspectos são comuns a qualquer biblioteca. Aí a gente tem na entrada a linguagem em inglês e a linguagem em finlandês, opintotoimisto. Dentro da biblioteca existem recintos de estudo com mesas menores, mesas maiores. Eu acho que vale a observação de que não só dentro da biblioteca, mas dentro de todo o campus há disponibilidade de computadores para uso durante o tempo todo. E esse é um recinto também dentro da biblioteca que nos chamou a atenção, que apesar dos finlandeses serem muito silenciosos, eu acredito que eles tenham pensado na recepção dos brasileiros e criaram essa divisória, estou brincando, tá? Mas criaram essa divisória para grupos menores de estudo ou individuais que isola o barulho, tá? É muito confortável, por sinal. Essa pessoa que está aí sou eu. Eu coloquei cenas dos corredores
exatamente para evidenciar mais uma vez a disponibilidade de conforto, de sofás. Ao fundo dessa foto à direita há computadores disponíveis. O campus Valkeakoski já fica numa outra cidade. Ele tem uma estrutura para recepção de grupos internacionais. Essa é a vista de fora, fica na beirada de uma estrada. Essa sala foi a sala que nos receberam. A primeira foto, ela se refere ao slide de abertura da apresentação que foi feita para a nossa recepção, e eles valorizam muito a nacionalidade do visitante, por isso que colocaram essa bandeira do Brasil. E é muito interessante como, quando estamos longe do Brasil, é emocionante vermos a nossa bandeira e temos alguém que possa nos dar um bom dia no nosso idioma, o quanto faz a gente valorizar. Nessas fotos, observamos mais uma vez disponibilidade de diversos móveis diferentes, de computadores, e aquela parede ao fundo, ela imita exatamente a floresta, como o professor André já citou, que tem uma infinidade delas aqui, e essas caixinhas representam a saída de passarinhos delas, sendo que na próxima imagem, por favor, André, eu coloquei em evidência, porque isso foi feito por alunos, e esses passarinhos foram feitos de crochê, ou tricô ou crochê, enfim, manualmente pelos alunos. É muito bem feito, muito bonitinho. Mais móveis interessantes e confortáveis. Essas três pessoas, a pessoa da direita foi a que fez a abertura dessa apresentação. A pessoa da esquerda é a professora que está acompanhando o grupo de brasileiros que estão locados na cidade de Tampere. E a pessoa do centro é o professor Brian, que coordena o nosso grupo e outros grupos brasileiros nesses programas internacionais. Ele é bastante atencioso e muito prestativo, e é professor de inglês, da nossa sorte. Essa é uma sala de reuniões. O campus Lepa fica numa outra cidade, a aproximadamente 18 quilômetros. É um campus agrícola, é uma fazenda que já foi uma fazenda particular, doada, pode ir, André, por favor, doada para a instituição. Aí, só para sinalizar o caminho, uma vista geral, o campus é enorme e é muito bonito. Pode ir, por favor. Eu coloquei aí uma árvore numa distância maior, para vocês terem uma noção do seu porte, que ela está espalhada pelo campus inteiro, e uma mais próxima de seus frutos. E esse campus, ele, na verdade, são dois cursos que são ministrados aí, um curso técnico em jardinagem e um curso superior em agricultura. Então, vocês vão ver nas próximas fotos que mais flores estarão em evidência. Aqui, mais uma vez, eu coloquei foto da entrada dessa casa, que do lado de fora a gente observa que é uma casa antiga, e no seu interior foi onde fizemos as nossas refeições. E ao fundo da sala existe um piano. Essas produções são criadas por alunos, todas identificadas. Há um moinho dentro do campus. A estufa, referente ao trabalho deles. Na foto da esquerda, a estufa a uma certa distância. Em seguida, indicando as divisórias de vidro para a entrada de iluminação natural. Pode ir, por favor. Porém, a iluminação natural, ela não dura, o sol não dura o ano inteiro. As noites começam a se prolongar a partir de outono e inverno. Então, está aí o interior dessa estufa da produção de tomate. Tem toda a infraestrutura para que a pessoa que vai manusear possa se locomover normalmente dentro da estufa. E à direita, uma caixinha de abelhas para polinização. E há várias dentro das estufas. A produção agrícola são diversas plantas e flores, pode passar mais rápido. Há um espantalho, que achamos interessante apenas registrar.
Aí a beleza das flores, mais a professora Ângela ao fundo de uma das fotos. Aí me chamou a atenção também a beleza dessas flores, ela também em um porte maior. Essa última só para representar belas cores. Interessantemente, os cemitérios também são rodeados por flores, o professor Rodrigo vai citar, então tem aí a lápide, alguns exemplos de lápides, isso tudo dentro do campus. Uma igreja antiga, obviamente desativada, mas só para citar sua presença. E a sauna que o André já falou, o Rodrigo também vai falar um pouquinho, só para colocar em evidenciar a importância que dentro de um campus agrícola existe uma sauna ao lado de um lago. As instituições conveniadas são diversas e eu coloquei em evidência uma escola técnica, aí a parte de fora, são 2 prédios. Esse aspecto eu achei interessante incluir que na entrada de vários estabelecimentos existem cabideiros, coisa que eu não acredito que funcionaria no Brasil. As pessoas deixam seus casacos, mochilas, bonés, sem a menor preocupação, porque ninguém vai se apossar de um objeto alheio. E vale evidenciar que no interior dos ambientes há aquecimento. Uma foto do corredor, existem várias obras de arte. Nessa foto observamos mais uma vez móveis confortáveis à disposição de alunos. Aí também tem uma aluna bem acomodada, há vários armários com animais, uma sala de reunião de professores, essa é uma sala de alunos, e essa é uma quadra, estava acontecendo um evento para demonstração de alguns trabalhos de alunos. Por fim, esse é o laboratório de robótica e foi feita a demonstração de um robô. E, dentre outras instituições conveniadas, existe essa empresa de chapa metálica. Só estão representadas as fotos externas. Obrigada pela participação, gente. Dando continuidade à nossa webconferência, agora eu, professora Ângela, vou falar um pouco sobre os aspectos da alimentação aqui na Finlândia. Para iniciar, eu queria falar para vocês que a alimentação é diferente da alimentação no Brasil. A alimentação aqui na Finlândia é mais leve, muito integral, muitos pães integrais, arroz integral. Aqui não tem feijão, a não ser em lojas especializadas que você vai comprar. Em geral, os restaurantes não servem, mas peixe, muita salada, batata, muito pratos à base de batata. Okay? Carne vermelha também é muito pouco que servem aqui, a não ser que vá algum restaurante italiano, restaurante de outras nacionalidades. Okay? Eu vou começar falando para vocês agora, para vocês terem uma visão do nosso restaurante universitário aqui da Universidade de Rank. Tá? Esse aqui é o cardápio, né? Foi retirado uma foto ontem, né? Quarta-feira. Como que a gente identifica os preços? Né? É escrito em inglês e finlandês, tem as 2 opções, tá? Do restaurante. E aí a entrada nessa primeira foto, ao qual vocês podem ver ali 2 recipientes, um com suco de frutas vermelhas e outro com suco de cevada, que é muito comum aqui na Finlândia eles fazerem o suco de cevada, mas não chega a ser fermentado para se tornar a nossa cerveja. Mas o pessoal toma na hora do almoço, como costume daqui do pessoal da Finlândia. Ao lado, vocês podem ver, eu vou até falar depois novamente, eles têm o hábito de consumir leite junto com a alimentação. Ok? Aqui, para iniciar, é como no Brasil, uma gôndola, né, com os alimentos. Temos ali diversas saladas. Aqui, legumes e verduras, tem muitas opções, de boa qualidade, inclusive. Ali já começamos com a batata, né, muito
consumida aqui praticamente todos os dias. O restaurante universitário tem a batata, ou cozida, ou frita em algum prato, tem a batata. E do outro lado, o peixe ao molho, né, também muito comum aqui, praticamente todos os dias vem algum prato à base de peixe. Aqui uma carne ao molho. Aqui o pessoal come muita salsicha, muita linguiça, e ali ao lado o arroz integral, né, mais alguns legumes refogados. Eles usam muito curry. Eles usam um tempero muito curry, tá? Muita coisa com molho, e também comem muita carne de porco. Aqui eles gostam da carne de porco. Já a carne de boi já é menos, carne bovina é menos aceita aqui pela população. Mas se encontra para aquisição no mercado. Aqui as caixinhas de leite, então tem vários tipos de leite, leite de soja, leite sem lactose, leite comum, leite desnatado. O pessoal consome mesmo leite durante o almoço, durante as refeições. Nessa foto vocês podem ver, foi um evento que aconteceu no final de semana na casa da professora Ceia, diretora aqui da Universidade de Rank, junto com um grupo de professores brasileiros. E vocês veem em cima da mesa vários tipos de cogumelos. Então aqui na Finlândia é tradicional eles colherem os cogumelos. O professor Rodrigo vai estar relatando a experiência dele, que ele teve na floresta. E nesse caso aí nós iríamos elaborar pizzas à base de cogumelos. Então aqui, novamente a foto dos cogumelos, nós separamos para ter uma ideia, né, dos tipos que tem e são colhidos mesmo na tradição. Nesse caso não foi comprado no mercado. Esse prato é muito interessante porque foi o prato que eu comprei, comi, né, provei muito saboroso no Festival Medieval aqui de Ramelina, qual o professor Rodrigo vai estar falando mais detalhes. Nesse prato vem uma mistura de pepino, batata, linguiça elaborada com carne de rena, que o pessoal tem, não é muito normal a gente achar, até porque o preço é um pouquinho maior, mas o pessoal consome muita carne de rena, carne de urso, carne de veado. É comum aqui ter produtos elaborados à base dessas carnes, diferentes tipos de carnes. Aqui mostrando para vocês, né, no cardápio do restaurante universitário, temos um prato aqui com arroz, um peixe, uma salada, maçã. Aqui tem muitos tipos de maçã, produzem muitas maçãs, muitas árvores de maçã ao longo do caminho, nas casas. Ao lado, vocês podem observar que tem um pedaço, uma fatia de pão, né, com um requeijão, normalmente é um requeijão, uma margarina, um creme vegetal, uma manteiga cremosa, cream cheese. São muito bons. Os pães aqui, eles também têm tradição de consumir junto com os demais alimentos durante o almoço. Né, o copo ali com o suco de cevada, tá? É um hábito deles muito interessante de utilizar aqui. Esses pães, normalmente, é mais fácil encontrar aqui os pães com farinha integral, de vários tipos. Em geral, farinhas integrais para a elaboração desses pães. Nessa figura, vocês podem observar que parece chocolate, mas não é chocolate, pessoal. Os professores aqui estão rindo. É um confeito chamado salmiakki, muito tradicional aqui na Finlândia. O salmiakki é um confeito ou um tipo de bala, né, elaborada com essa característica escura, com
cloreto de amônio. Tem um sabor não muito agradável ao nosso paladar, mas aqui os finlandeses consomem muito, gostam do salmiak. Ele tem um sabor de alcaçuz, um anis, né, um sabor muito estranho ao nosso paladar, mas que as crianças aqui consomem. Inclusive, o salmiak é utilizado para fazer sabor de vodka, sabor de sorvete e outros doces e outros produtos. Então aqui, como ele é oferecido, né, para opção de compra, né, salmiak mix ou salmiak, também vocês podem observar como que ele é escrito, né, salmiak. O nome salmiak vem porque cloreto de amônio, né, sal, e miak provavelmente de amônio, então eles juntaram essa palavra, ficou salmiak, muito comum aqui na Noruega. Na Finlândia tem muitas opções de frutas vermelhas, muitas framboesas, morango, blueberry, muitas frutas conhecidas do grupo, né, berry. E o pessoal utiliza muito para fazer geleia, tortas, confeitos, balas, N produtos, inclusive sucos, né, as bebidas, N produtos aí com as blueberries, as berries. Aí está uma foto de uma torta, né, recheada aí com as frutas raspberries. Ok? Aí, como vocês podem ver, né, bastante frutas vermelhas, framboesas, mirtilos. Dando sequência à apresentação, passo a palavra ao professor Rodrigo, do IFMS, Campus Nova Andradina, que vai falar sobre os aspectos culturais daqui da Finlândia. Boa tarde a todos. Eu acho que, como um fechamento para tudo isso que foi apresentado, é interessante entender de onde vêm todas essas características aqui da Finlândia que nós estamos vivenciando, né? Então, como o professor André já apresentou para vocês, a Finlândia é um país nórdico, né? Então, a primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente pensa em Finlândia é muito frio, muito gelo, que nós vamos vivenciar a partir do início do inverno e fim de outono, né? Como já falaram aqui, anteontem já começou a ter o início de neve em setembro. Então, realmente as condições climáticas são adversas, né? Para entender um pouquinho da história da Finlândia, a Finlândia sempre foi um país entre zonas de potências regionais. Então, ela foi dominada há 700 anos pela Rússia, 100 anos pela Suécia e apenas 100 anos ela é uma república independente. Então, talvez isso leve um pouco a entender como é a cultura finlandesa, uma cultura um pouco de preservação, né? É um povo que eles foram um pouco isolados do restante da Europa por muito tempo, eles têm esse clima diverso, apesar de eles terem bastante lagos, eles foram mais uma cultura coletora no decorrer da história, né? E uma peculiaridade que, apesar de estarmos dentre línguas parecidas, a língua finlandesa é realmente diferente de tudo que existe no mundo e considerada uma das línguas mais difíceis de se aprender. Por exemplo, essa palavra que está escrita aí, tudo isso aí quer dizer boa tarde, né? É quase incompreensível para a gente que não conhece a língua interpretar esses sinais. Então, uma das características básicas da Finlândia, como o professor André já disse, é a sua paisagem, né? Formada por grandes áreas verdes, lagos, né? Os finlandeses valorizam muito o meio ambiente, né? Eles realmente acreditam que eles são um produto do meio ambiente e que eles devem muito do meio ambiente, muito da cultura deles ao meio ambiente. Então, a primeira indústria que se desenvolveu aqui na Finlândia foi a indústria de madeira, que depois evoluiu para a indústria moveleira. A gente consegue perceber nas imagens que a professora Regina mostrou que na totalidade quase os móveis são feitos de madeira, de indústrias finlandesas. Então eles valorizam muito esse aspecto tradicional e cultural de
usar o que existe à disposição deles aqui. Isso tudo vem, obviamente, da época das guerras, né? Eles foram um povo que viveu constantemente sob pressão, vivendo sob recursos escassos, então eles tiveram que aprender a lidar, a viver desse jeito, né? Obviamente aqui na Finlândia também nós temos as famosas auroras boreais, né? Que é um atrativo turístico muito grande que infelizmente a gente ainda não presenciou, mas vamos presenciar até o final do ano. E como a professora Regina já falou, um aspecto cultural muito importante que eles têm, que é a da sauna, que foi uma coisa que nos assombrou quando ficamos sabendo que vínhamos para a Finlândia, essa tradição que eles têm de sair de uma sauna a 87 graus e pular dentro de um lago congelado a 4 graus. Inclusive ontem mesmo nós fizemos essa experiência, saímos da sauna a 87 graus e pulamos numa piscina gelada a 6 graus. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é uma coisa muito interessante, uma sensação bem legal, e eles têm essa tradição que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, como eu estava dizendo, a professora Ângela já falou, eles utilizam muito do que existe no meio ambiente e eles valorizam esse trabalho de lidar com as coisas que a Finlândia pode prover a eles, né? Eles valorizam muito, não só os produtos locais na forma de comprar no supermercado, mas uma coisa do fazer por si só, se integrar com a natureza e colher aquilo que a natureza fornece para eles, né? Então, a minha visita, que eu vou contextualizar para vocês, foi uma visita que eu fiz com a diretora aqui da Universidade da Rank, a professora Ceia, que ela reside atualmente em uma cidade que se chama Punkalaidun. É uma cidade muito pequena, ela tem 3.000 habitantes, né? E apesar disso, como o professor André falou, apesar de uma cidade de 3.000 habitantes, ela oferece toda a infraestrutura mínima de uma cidade. Nós temos conexão à internet, temos hospitais, escolas, igrejas, tudo que uma cidadezinha de pequeno porte poderia oferecer, ela oferece aos seus habitantes, assim, além de ser bastante bonita e peculiar, né? Uma característica interessante é que a Finlândia se tornou independente em 1917, e dentro dessa guerra civil de independência que foi travada entre comunistas e legalistas que defendiam a república, eles mantêm um apreço muito grande pelas pessoas que combateram nessa guerra, que elas chamam de guerra nacional. Então a gente vê, mesmo nas menores cidades, numa cidade de 3.000 habitantes, eles possuem muitos monumentos para honrar os mortos nessa guerra, e os mortos que também pereceram na Segunda Guerra Mundial, onde a Finlândia tomou grande parte. Ela ficou entre os nazistas da Alemanha e os soviéticos, e eles não gostavam de nenhum dos dois e tiveram que meio que escolher um lado, que foi uma coisa muito difícil para eles, né? Então essa é a minha experiência. Nós nos reunimos na casa da diretora Ceia, né, que é essa senhora de blusa azul, mais à esquerda, onde nos convidou para vivenciar um final de semana típico finlandês, né? Onde vocês podem ver nessa foto mais à direita, essa mais à direita, que nós tivemos que nos equipar especialmente para adentrar a floresta, né, com todos os uniformes de sinalização. E como vocês podem ver, o professor Vitor, que é também do campus Campo Grande aqui do IFMS, que é o nosso biólogo, ele nota características muito interessantes, como a nossa mata é diferente da mata aqui da Finlândia. Nós não temos aqui uma floresta cerrada, são florestas mais abertas. E uma coisa que chamou a atenção dele muito, e da nossa atenção também, é que diferente das matas do Brasil, onde existem muitas plantas venenosas, animais peçonhentos, formigas perigosas, aqui o ambiente é muito mais favorável a viver dentro dessas florestas. A maioria das espécies frutíferas que você encontra dentro da floresta são comestíveis. Não existe uma grande variedade de árvores. Eles utilizam bastante as árvores para fornecimento de lenha. Então realmente é aquilo que eles falam assim, eles procuram extrair o máximo que eles podem da natureza. Realmente o que pode traduzir a cultura finlandesa é essa comunhão do cidadão com o ambiente onde ele vive, né? O objeto principal dessa nossa visita, que a professora Ceia
nos convidou foi para coletar cogumelos, né? Aparentemente pode parecer uma atividade um pouco trivial, mas como várias coisas que os finlandeses realizam na cultura deles, faz parte da tradição e faz parte de quem eles são. Eles poderiam comprar esses cogumelos no mercado. Aqui o cogumelo não é um item super caro como acontece no Brasil, é um preço razoável, mas eles valorizam, né, ir ao ambiente e colher por eles mesmos. É importante para eles, fora que eles têm um apreço muito grande pela qualidade do alimento que eles estão colhendo. É importante para eles saber a origem, né, e é realmente uma tradição. A professora Ceia nos contou que é uma tradição de família a localização desses cogumelos, e realmente é uma coisa que eles não contam de pessoa para pessoa. Existe uma competição entre as pessoas para ver quem colhe mais cogumelos de melhor qualidade. Eles postam no Facebook. Quando acham algum cogumelo de um tipo raro, realmente é uma excitação e uma felicidade para eles. Aqui a gente pode observar vários tipos de cogumelos que a gente encontrou na mata, diferente do que a gente pode imaginar no Brasil, onde é raro a gente encontrar cogumelo, e quando a gente encontra são tipos venenosos. A gente pode dizer que 80% dos cogumelos que a gente encontra na mata são comestíveis. Talvez alguns não tenham um sabor muito agradável, mas eles podem ser consumidos. E é impressionante notar a abundância de cogumelos que existe na floresta. Nós vamos passar um pouquinho as imagens mais para frente, mas em 2 horas de caminhadas nós escolhemos equivalente a 6 baldes cheios de cogumelos. A professora Ceia fez as contas, seria em torno, se nós fôssemos comprar esses cogumelos no mercado, seria em torno de alguma coisa de 200 a 300 euros em valor de mercado, numa caminhada de 4 horas pela floresta, onde nós escolhemos em diversidade e qualidade sem igual. Eram uns cogumelos muito grandes, de várias espécies, né? E aí nessas fotos que nós podemos observar aquela preocupação com fazer o trabalho, né? Não basta colher o cogumelo, nós temos que limpá-lo, temos que prepará-lo. Impressionante que toda essa quantidade de cogumelo, em nenhum momento ela pensou em descartar os de menor qualidade, ela aproveitou todos os cogumelos, todos. E a preocupação que ela tem com o inverno, porque eles sabem que quando adentra essa nova estação, tudo muda para eles. Então ela faz uma reserva de maçãs, cogumelos, e deixa tudo estocado para trabalhar com isso ao redor do ano. É impressionante a preocupação que eles têm com o planejamento deles para o decorrer do ano, especialmente quando chega a época do inverno. E aí o apreço que eles têm por viver na floresta, né? Numa outra oportunidade, no outro dia, eles levaram para um lugar que é ritualístico da família deles, né? Eles possuem várias propriedades nesse espaço em Punkalaido, entre os filhos deles, mãe e pai, e existe um local que é a confluência da divisão de todas as fazendas e as terras deles, onde eles têm espaços para criar fogueiras e se reunir nos finais de semana, e não é uma atividade que eles fazem assim com pouca frequência, é uma coisa normal para eles no final de semana, apanhar cogumelos, fazer uma massa rústica e caseira de pão, levar para a fogueira, passar a noite, realmente contemplar a vegetação, contemplar a noite. Eles têm esse lado poético da vivência deles, que eles apreciam tá nesse meio. E pode voltar um pouquinho lá, só contemplando para finalizar aquilo que, apesar de eu não ter colocado fotos, né, como essa vivência que eles têm, que é mais tranquila, mais centrada, se reflete em todas as atividades deles, né? Por exemplo, como a professora Regina falou da sauna, praticamente todas as casas na Finlândia possuem uma sauna. A professora Ceia possui uma sauna, e é um ambiente para eles de meditação, realmente. É onde eles gostam de ficar em silêncio, ou até mesmo conduzir reuniões de trabalho. Então é um espaço comum onde eles integram as famílias, né? Ou integram os amigos. É um ambiente realmente quase sagrado para os finlandeses,
O professor Brian, inclusive, nos contou uma história onde ele foi numa sauna e começou a assobiar, cantar música dentro da sauna. Ele tomou uma repreendida enorme dos finlandeses que estavam lá dentro, porque para eles é um espaço como se fosse a igreja. Para eles, né? Realmente é um espaço de contemplação e de interiorização, onde eles pensam na vida deles, etc. Né? E como a professora Regina falou, nós temos esse aspecto da valorização da cultura dele, através de um exemplo que nós vivenciamos aqui, que foi a Feira Medieval de Hämeenlinna. Como Hämeenlinna possui um castelo muito tradicional aqui dentro da Finlândia, eles anualmente realizam esse evento, onde é possível não só expor materiais dessa época medieval, mas é possível ver que eles realmente vivenciam a experiência. As pessoas passam 5 dias vivendo como se estivessem realmente na era medieval, com utensílios medievais, receitas medievais, cozinha medieval, como a professora Ângela falou. Eles fazem simulações de combate da era medieval, falando sobre diversos personagens da história medieval que são importantes para eles, ferreiros e etc. Né? E as roupas também. Roupas tradicionais. Então, realmente, eles vivenciam esse ambiente medieval. Como tudo que eles fazem, eles gostam realmente de interagir e se fazer uma imersão dentro desse ambiente. Né? Por fim, como reflexão, né, eu pude observar que os finlandeses eles possuem um enorme respeito ao meio ambiente, que se traduz em tudo isso que nós apresentamos aqui. Né? Se eles possuem muitos lagos e a água é potável, é porque eles respeitam o meio ambiente e consideram que o ambiente finlandês, que eles tiveram tanto trabalho para, no decorrer dos séculos, tornar-se um país independente, eles realmente cuidam. Né? Isso se reflete na valorização do trabalho pessoal. Para eles é importante, mesmo uma pessoa que seja uma pessoa rica, tem o recurso suficiente para comprar algum determinado material, eles valorizam adquirir esse material por si mesmo, para ter essa interação e valorizar o fruto daquele trabalho. Né? Como a professora Regina apresentou, a confiança, né? A honestidade, a gente pode dizer que é a base da sociedade finlandesa. Como ela mesmo mostrou, aqueles casacos todos pendurados lá no restaurante, eles têm certeza absoluta que ninguém jamais vai mexer no casaco de outra pessoa. O metrô daqui, ele não tem catraca, você simplesmente entra dentro do metrô, toma o trem, eles sabem que a pessoa vai ter honestidade de comprar o bilhete e vai usar aquele serviço, porque eles têm esse senso de cidadania e coletividade. Né? Uma coisa interessante que nós observamos, né, é que eles se preocupam em realmente tomar atitudes que muitas vezes, apesar do governo prover vários serviços para eles, como hospitais de qualidade, educação de qualidade, eles realmente tomam determinadas ações. Na cidade de Punkaharlaido, nós tivemos um exemplo muito interessante, que eles têm um lago onde as pessoas vão caminhar, e nesse lago você tem uma caixa, como se fosse uma caixa de sugestões, onde você anota o seu nome, seu telefone, e toda semana eles sorteiam um prêmio como forma de incentivo às pessoas praticarem a caminhada. Só que nós perguntamos, quem que cuida dessa caixa, quem que dá esses prêmios? Eles falaram, olha, são as pessoas da cidade. Naquela semana, se uma loja puder doar alguma coisa para o prêmio, eles doam. Se for uma pessoa que puder doar, nem que seja uma cesta de maçã, todo mundo é engajado em produzir algum tipo de material para compartilhar com as pessoas. Né? Tem um caso interessante também, onde essa frugalidade que eles têm de não desperdiçar os recursos. Então, por exemplo, se você tem uma macieira na sua casa que deu em excesso, mais do que você vai conseguir utilizar, eles colocam cestas na frente de cada casa, e as pessoas que quiserem pegar aquelas maçãs ou qualquer outra fruta, eles podem pegar à vontade. Né? Então é interessante ver esse senso que eles têm de comunidade, cidadania, e não desperdiçar realmente os recursos.
Bom, acho que isso encerra a nossa fala. A professora Ângela agora acho que vai conduzir a perguntas, ok? Ok, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos disponíveis a dúvidas, questionamentos, curiosidades sobre a Finlândia. Muito bom. Sim. Estou te ouvindo, Gilson. O professor Alexandre, você está ouvindo o que ele falou? Não consegui ouvir o que o Alexandre falou. Pode repetir? Ângela, muito obrigado. Professores, Ok. obrigado também. Prazer é nosso. Atividade muito rica para nós, sem dúvida nenhuma, né? Aí, nós estávamos muito curiosos, né, para saber as informações e vem a expectativa, né? Nossa, quanta diferença cultural e quantas informações aí que a gente pode, inclusive, utilizar como exemplo, né, para nós. E tem as coisas boas, né, que nós podemos utilizar aqui no nosso país também. Vocês passaram aí para perguntas, nós temos aqui em torno de 40 pessoas na sala. Vou verificar se alguém quer transmitir aí uma pergunta para vocês. Ok. Vai tirar bastante fotos de arte, Ok. Muitas flores, muitos arranjos, muito bonito. Quando a professora Regina falou, lá em Lepa, eles têm um curso de jardinagem, então a gente tem bastante exemplo de como eles praticam a jardinagem, tem um curso técnico, né? A gente pode tirar fotos lá para apresentar assim. Obrigado. Um grande abraço, professor Birajara, está mandando. Outro para ele. Não? Professor Ingrid? A Ingrid, estudante da Química, vai passar por aqui. Ok. Vem aqui, por favor. Ela vem. Ok. Mas já apareceu? Olá, Ingrid, tudo bom? Tudo bem, Ingrid? Pode perguntar, Ingrid, estamos ouvindo. Professora, a minha dúvida é o seguinte: eu observei muitos pontos positivos, tanto na alimentação saudável, essa questão da cidadania, parece que não se observa muito corrupção, pelo que a gente entendeu, mas vocês observaram um ponto negativo, vivendo aí nesses dias, vocês viram alguma coisa negativa em relação à Finlândia? Ou é um país realmente um lugar perfeito para se viver? Professor André. Olha, o Ingrid, uma coisa que pra gente foi um estranhamento é que assim, ó, o brasileiro ele é muito comunicativo. A gente está sempre buscando puxar assunto, conversar, e o finlandês realmente ele é bem diferente da gente. Isso é uma coisa que a gente estranhou muito. Às vezes tu vai puxar um assunto numa conversa, até lá na feira medieval mesmo, a gente às vezes tentava conversar, e o pessoal é bem curto em dar a resposta. Ah, como é que tá? Tá legal. São educados. E são super educados o tempo todo, mas não são de esticar a conversa. Não é igual aí no Brasil que a gente chega e começa a conversar e a conversa fia, né? Flui. Então isso pra gente é uma coisa que estranha, dá uma estranheza boa, sabe? Vou fazer um parênteses até, pegando uma carona no comentário do professor André, para vocês terem uma ideia, no primeiro dia de aula, foi solicitada uma professora de uma outra instituição nos fazer uma apresentação em português, que ela já morou no Brasil, para evidenciar as diferenças nos hábitos. Eles são tão excessivamente organizados e metódicos para prestarmos atenção, principalmente em relação ao horário
e que a frase que ficou marcada para mim é que os finlandeses não se incomodam em ficar em silêncio. Isso foi espantoso para a gente. Uma coisa que a gente notou, sobretudo nas cidades maiores, mas aqui também acontece, é a incidência de alcoolismo não só entre os mais jovens, mas entre os mais velhos também, né? Por exemplo, assim, a gente acredita que seja devido a essa característica deles interiorizarem muito os sentimentos que eles têm. A Finlândia se preocupa muito com o problema de alcoolismo, então às vezes é um pouco comum você sair à noite e encontrar várias pessoas bêbadas, não bêbadas igual no Brasil, de gente falando alto, brincando, mas gente cambaleando mesmo pela rua, assim, de todas as idades, desde muito jovens até muito velhos. A gente viu que a incidência de fumantes aqui é muito grande entre os jovens também. Eu não sei se eu conseguiria detectar algum problema estrutural, assim, né? A gente consegue detectar algumas coisas da sociedade que eles se preocupam muito, tanto é que a autoridade que vende bebida alcoólica aqui na Finlândia, ela é estatal, né? É o governo que controla e ele tenta sobretaxar de todas as formas a bebida e o cigarro para controlar esse problema. Você não consegue adquirir bebida alcoólica aos domingos, mas mesmo assim a gente nota realmente que eles têm um certo problema com o alcoolismo, assim, talvez devido a essas características sociais deles, né? E um último detalhe também, uma coisa que foi até meio desconfortável no início, é que aqui fecha tudo muito cedo, sabe? A gente teve oportunidade, às vezes, de ir em shopping, 5 horas da tarde, 6 horas já estava tudo fechado, isso no final de semana. É um hábito que ele se intensifica no inverno, porque aqui 4 horas, 3 horas da tarde já está de madrugada no inverno. Tá? Eles têm 4 horas de luz, de luz de sol durante o dia no inverno. Mas a gente percebe que o hábito se mantém um pouco mesmo nas outras estações do ano. Não é que nem no Brasil de tu vais aí na rua 1 hora da manhã, 2 horas, tá acontecendo as coisas, não. Aqui para-se tudo bem cedinho. Nada. Obrigada a você. Mais alguma questão? Olá, Renato. Boa tarde. Aqui para nós é boa noite, Renato, porque aqui são quase que horas de 10 horas. 10 horas da noite. Vocês estão com pouco tempo de observar, que eu vou perguntar. Sim. Com relação à educação, qual é o incentivo? Qual é a visão que eles têm com relação à educação, a importância do estudo na vida das pessoas e também qual é a postura dos estudantes? Uma vez eu li algo sobre a Finlândia dizendo que eles gostam, eles vão trabalhar muito a cooperatividade, né? Trabalhar muito os próprios professores, tipo, isso é dentro de sala. Então, eu gostaria que vocês pudessem retratar isso daí para nós, caso vocês tenham tido tempo de observar. É melhor cada um dar o seu ponto de vista, que vai ser meio... Olha, eu vou até pegar a palavra, eu fiz um comentário rápido dentro da minha fala, que dentro do nosso programa, por exemplo, todas as atividades são realizadas em grupo. E eles têm a educação como foco principal da vida deles. É natural para eles receberem a educação, valorizarem a educação e sabem que em seguida, com certeza, eles vão ter onde aplicar essa educação. E o que para nós brasileiros é quase um detalhe, aqui é primordial a valorização do professor. Então não há necessidade de que o governo crie programas para incentivar, tentar valorizar a posição do professor, porque o professor é valorizado, é uma profissão buscada pelo finlandês, porque ela já tem um valor por si só. Acho que complementando, né, como ela disse, os professores nos deram relatos, né, que eles confiam tanto no sistema educacional deles, que se uma pessoa estiver aplicando para um emprego com
15 anos de experiência, mas sem diploma, e outra pessoa com nenhum ano de experiência com diploma, eles vão contratar a pessoa que tem diploma. Eles acreditam tanto no sistema educacional deles que eles vão sair formados e capazes de desempenhar as funções deles, que eles valorizam de sobremaneira esse diploma, né? E todas as atividades que a gente está vendo aqui, todo o sistema educacional deles é baseado na cooperação, trabalho prático e trabalho em grupo, né? Isso é uma coisa que eles deixaram bem claro desde do primeiro dia aqui, que é o alicerce fundamental da sociedade deles, é a educação, como a professora Regina falou. Os professores são, junto com médicos e advogados, a profissão mais valorizada e mais concorrida, né? E a formação de professores deles aqui é uma coisa bem diferente, né? Você tem que ter tido experiência no setor privado, você tem que ter trabalhado fora da escola. Então, geralmente, as pessoas que nós vemos aqui fazendo treinamento para poder se habilitar a concorrer ao cargo de professor são pessoas assim de mais idade, com muita experiência, muita bagagem que eles trouxeram de outros setores para depois aplicar a ser um professor. Realmente, assim, professor, eles consideram como sendo o ápice da carreira profissional de qualquer profissão aqui dentro da Finlândia. Geralmente eles trabalham no setor privado, nas suas áreas, para depois de muita experiência eles conseguem ter essa bagagem, né, essa condição de prestar. É interessante que eles nos disseram aqui que o mais concorrido de todos são os professores do ensino básico, são os que são melhor preparados, e a concorrência mais grande porque é uma das profissões mais valorizadas, porque eles consideram que o ensino das crianças é parte sagrada da sociedade deles. A aprendizagem tem um teor de confiança que o estudante ele é até disputado pelas empresas dentro desses convênios que os estudantes atuam diretamente. De uma forma um pouco diferente dos nossos estágios, eles assumem realmente responsabilidades com projetos buscando resolver problemas das empresas. Essa é a metodologia da educação. Estamos aqui há aproximadamente 40 dias e eu tive a oportunidade de participar de um grupo de projetos com estudantes e ver como que o professor leva esse grupo, orienta esse grupo a desenvolver esse trabalho, esse projeto. E esse projeto ele é vinculado a uma empresa. Né? O projeto ele é vinculado a tentar resolver um problema surgido de um determinado sistema, de uma determinada companhia, de um determinado processo. E é muito interessante, talvez não sei se seria um incentivo, mas em geral os alunos são silenciosos, as turmas são tranquilas, né? Pequenas, né? Dependendo do curso que a gente conseguiu observar até agora. Em geral, é o estudante que aguarda o professor chegar na sala de aula, não é o professor que chega e vai esperando os alunos chegarem, é o inverso. Mas aluno é aluno em qualquer lugar do mundo. Aqui também sempre a gente vê um aluno que chega atrasado, mas de uma turma de 20, 25 alunos, um aluno chega atrasado, é normal. Aqui para eles, pontualidade é algo essencial. Todo mundo tem que ser pontual, cumprir os seus horários. Bom, eu queria te parabenizar aí, né, pela proatividade em ler, buscar informação, isso é sempre muito legal. Já que tu te interessa aí por isso, a base, a percepção nossa da base metodológica deles é chamada Dialogical Learning, aprendizagem dialógica, e existe também aprendizagem baseada em projetos, que é o que a professora Ângela acabou de citar aí. Em inglês seria PBL, né? Project Based Learning. Eles se utilizam muito desses processos e também do socioconstrutivismo de Vygotsky. São as três linhas aí que a gente percebeu que é a base teórica que eles se utilizam aqui para todo esse processo aí de valorização da educação. O interessante, a professora Ângela já ia me esquecendo, nosso conterrâneo Paulo Freire foi citado aqui várias vezes também. Isso deixou a gente muito orgulhoso, né?
o Paulo Freire ter sido citado como uma das bases, uma das referências teóricas da educação deles aqui. A importância da educação para eles é tal que essa sala foi disponibilizada para que pudéssemos participar desse evento com vocês, em função dessa valorização, mesmo que do lado de fora da sala já está tudo sem funcionar. Mais alguma questão? Respondemos sua pergunta, Renato? Obrigado. Ok. Nem fala. Tá rolando. Deixa eu falar. Deixa, hoje. Professor Ramon, Oi, Ramon. a sua cooperação passando consistência para mim. Inclusive a pergunta que ele vai te fazer, né? Eu gostaria de saber como foi a adaptação de vocês com relação ao idioma e também como é a rotina de trabalho aí, com relação à carga horária. É puxado. Ok. Fazem no dia a dia, se estiverem aí. Ok. E ser também online, se por favor. Eles nem sabem Ok. se deu muito caminho. Bom, em relação à adaptação à língua, Mandou para você. ok, outro para ele. Em relação à língua, adaptação da língua, aqui na Finlândia eles têm o idioma finlandês e o idioma inglês, que é ensinado nas escolas desde quarto ano, terceiro ano, mais ou menos da educação básica. Eles têm 12 anos de inglês. quando 12 eles acabam. anos de inglês. Então todo mundo aqui na Finlândia sabe praticamente falar, pelo menos falar bem o inglês. Desde um atendente de um restaurante, faxineiro, até servidores públicos, professores. No dia a dia as pessoas costumam, a maioria, a falar em finlandês, mas se eles verem o pessoal falando inglês, eles conversam em inglês normalmente. A questão do hábito do finlandês, o finlandês praticamente é falado só aqui na Finlândia, né? Para mim, já me confundiram 3 vezes já, eu quero ver quantas vezes vão me confundir com finlandês aqui na Finlândia, aqui em Hämeenlinna. Eles chegam para mim conversando em finlandês, eu pergunto, né? Opa, sorry, I don't speak Finnish. Vamos ver até dezembro, né? Vamos fazer um bolão. Quantos mais aí vão chegar na professora Ângela falando em finlandês, né? Quantas pessoas? Tá? Em relação à língua, ao idioma inglês, aqui em Hämeenlinna nós não temos o curso de inglês. A gente tem o curso de capacitação Professores para o Futuro e nós temos toda a base do inglês que é fornecida pelo professor Brian, que nos fornece material para que a gente estude fora do horário ou em alguns horários específicos durante o curso, que está nos apoiando a fazer os seminários em inglês, apresentações em inglês, tá? O que acredito que o grupo está indo muito bem nessa questão do idioma inglês. Em relação à outra parte da pergunta, que foi a carga horária de estudo, ela é bastante puxada, tá? A gente começa às 9 da manhã, para uma hora para almoço, geralmente vai de 11h30 a meio-dia, depois só vai parar 3h30, 4 horas da tarde. Isso todo dia. E fora esse tempo todo que se fica em inglês, o que também já é de certa maneira cansativo, como a professora Regina está lembrando bem aqui, a gente ainda tem um material de estudo para poder ler, muitas vezes para a aula seguinte ou tarefas em paralelo. Então é puxado, o programa é puxado. A gente tem praticamente assim, só o final de semana para poder cuidar da gente. Mais ou menos ainda. E olhe lá. É porque a abordagem que eles utilizam aqui, né, que é o que eles chamam de Student-Centered Learning, né? Então eles acham que é o estudante que tem que correr atrás e desenvolver as suas competências.
Então, geralmente, quando acaba a aula, não quer dizer que acabou com o conteúdo. Sempre tem uma tarefa de você produzir algum material online, atualizar o blog, ou correr, fazer alguma pesquisa, procurar alguma coisa. Geralmente não, né? Nunca eles dão alguma coisa mastigadinha na sala para você. O conteúdo X é tal coisa. Sempre eles estão instigando você a fazer uma reflexão dentro de sala. Eles só dão assim um norte geral, e se você quiser alguma coisa mais profunda mesmo, você tem que pesquisar e procurar por si só, ler. Então por isso que eles às vezes têm esse regime de trabalho assim, que pra gente pode parecer um pouco mais curto, das 9 às 3h30, 4 horas, mas a carga de trabalho que a gente tem fora da sala de aula é muito grande, né? A maioria do trabalho é desenvolvido fora de sala de aula. São muitos seminários que temos que preparar e, na verdade, é quase um risco ter uma conversa informal, porque a cada frase cria-se uma nova ideia e um novo projeto. Que é cobrado depois. E é cobrado depois, piamente. A gente está tendo uma sensação interessante, porque aí no Brasil se preocupa muito assim, a disciplina ser uma ementa, um conteúdo a ser cumprido, e a gente fica como professor nessa preocupação, né, de cumprir esse conteúdo até o final do semestre e tal. Aqui hoje, por exemplo, na aula a gente passou praticamente a manhã inteira para responder 3 perguntas sobre learning, né? Então para a gente isso gera até mas a manhã inteira para a gente, né? Mas por que isso? Porque é como o professor Rodrigo falou, eles não trazem conteúdo pronto. A gente vai ter que ir construindo isso. É quase que aquele exemplo, né, dos tijolos, os bloquinhos do Lego, que tu vai juntando e vai vendo a coisa surgir. Então, às vezes a gente gasta uma manhã inteira com 3 perguntas, e pra gente é muito estranho, mas enfim, eu acho que é um método que funciona, porque realmente no final a gente sai tendo a sensação que não foi entupido de conteúdo, mas que realmente a gente criou o aprendizado pela gente mesmo, né? Ok, mais alguma questão, pessoal? Aproveita e divulga o edital. Fala que se espera não espancar os novos candidatos. Se ninguém for espantado, apavorado. Mais uma que eu vou arrecadar os bens, professor Fernando. Pode falar. Ele pergunta com relação à infraestrutura, comparada à nossa infraestrutura aqui no Brasil com relação a universidades e institutos federais, se, do ponto que nós estamos hoje, com relação ao que existe aqui na Finlândia, se estamos aí próximos ou muito distantes de uma equiparação. Acredito que o material humano e também recursos de fomento do governo estabelece tanto ali quanto aqui, devem fazer muita diferença, mas no ponto de vista de vocês, qual é a distância que nós estamos? Estamos muito longe? Estamos nos aproximando? Estamos muito certo ou não? Seria mais ou menos essa a pergunta dele. Olha, muito longe, na minha opinião, nós não estamos. A gente visitou algumas instalações, assim, talvez em todas as instalações do IFMS nós não temos coisa parecida, mas nós temos colegas aqui que são de outros institutos, de outros campos, eles falam, olha, não tem nada do outro mundo aqui não. Talvez não seja como as visitas que nós fizemos aos Estados Unidos, ou talvez à Alemanha, não existe nada assim absurdamente tecnológico, absurdamente preparado. O que eles têm é um cuidado muito grande com o bem-estar do aluno, né? Quando a professora Regina falou, todas as salas são muito confortáveis, muito preparadas para resolver as pessoas, muito organizadas. Mas em termos de material não existe nada assim super diferente. A gente visitou os laboratórios de computação, não tem nada demais. Eles realmente têm um laboratório de automação em Valkeakoski que é muito organizado, mas os nossos professores aqui da área de engenharia elétrica falaram que não é nada de muito diferente do que eles têm no campus deles. Assim, a gente realmente vê que é um quesito assim, de vez em quando eu brinco que às vezes o Brasil parece um mundo bizarro da Finlândia, né? Tudo que eles falam pra gente aqui, nós temos tal coisa, a gente pensa, a gente também tem, só que lá não funciona.
Então, em termos organizacionais e termos estruturais, não é muito diferente. O que falta é funcionar. Eu acredito que em termos de recursos humanos também não devemos muito ao que eles estão nos oferecendo. No Brasil nós temos projetos de pesquisa que em alguns pontos eu acho que até mais avançados. Só que muitas vezes os recursos não são muito bem aplicados. Para mim, acho que a maior diferença que eu vejo é que todo estudante aqui, ele recebe um apoio diretamente do governo para poder viver como estudante de uma forma digna. Ele recebe um apoio financeiro para morar, para comprar livro, para comer e para o seu transporte. E que muitas vezes o nosso estudante não tem, ou ele tem que dar uma contrapartida que toma o seu tempo de estudo ao invés de ter essa preocupação. Para mim é a maior distância. Lembrando sempre que a gente, às vezes, falando assim, dá a impressão, né, que o Brasil a gente tem que lembrar sempre, como foi mostrado até no começo da apresentação, a extensão geográfica e populacional do Brasil em comparação com a Finlândia, né? São realidades bem distintas. Eu acho que o que o Brasil aí desde 1500 já conseguiu alcançar, isso é louvável também, não é para a gente sair daí, né, isso aqui é muito melhor. Eu acho que a gente tem grandes conquistas. O que se percebe, o que eu percebi, o professor Rodrigo colocou muito bem, eu acho que infraestruturalmente a gente de certa maneira está até bem servido. A questão maior minha em relação à percepção em relação à questão de método e metodologia, né? Tudo aqui é voltado para a questão da convergência, do diálogo, a própria arrumação das salas de aula, das mesas, os trabalhos são todos, em geral, feitos em grupos. E um outro aspecto, eles têm uma organização gerencial, uma gestão do tempo, que é uma coisa muito interessante. Até a professora Regina falou a questão do horário de começar, o horário de terminar, e outro aspecto, vai num restaurante, vai em qualquer lugar que for, não um restaurante mais chique, mas qualquer um, tu tá lá, um self-service como exemplo, tu tá lá pegando tua bandeja, tu é que vai levar a bandeja, né? Vai botar lá no porta-bandeja. Se tu vai na loja comprar um presente, por exemplo, tem como embrulhar o presente? Tem, mas tu é que tem que ir lá embrulhar por tua conta o presente. Então não tem. Exatamente, as sacolas plásticas são pagas no supermercado. Então não tem essa da nossa cultura escravocrata, né, essa questão de ter alguém para servir o outro. Todo mundo faz a sua parte. Não há desperdício. Não há desperdício. E isso gera uma eficiência que a gente ficou. Quando a gente foi a Valkowski, a gente ficou impressionado porque tinham 6 funcionários administrativos, se eu não me engano, para gerenciar a instituição inteira. Naquela escola que eu mostrei. Isso, eram 50. A gente ficou mais como isso? Eram 50 professores e 4 técnicos administrativos. Só, e dava conta do recado. Mas isso aí, eu acho que são esses aspectos que talvez o Brasil precise realmente evoluir. Na área educacional, essa questão dos métodos e metodologias, a questão dialógica, e na questão administrativa, buscar uma maior efetividade nos processos, principalmente em relação a essa questão da gestão do tempo, que a gente que é brasileiro sabe que, olha, estamos cortando um dobrado aqui, né? Se você for fazer alguma mudança na programação, eles entregam a programação a cada 2 semanas. Aí vamos supor que você precisa ir no médico amanhã, de repente. Você tem que avisar e colocar por escrito e qual é o motivo e aonde você vai, porque vai ser incluído na programação. Isso em respeito aos outros estudantes, em respeito ao professor que está indo para a sala de aula, em respeito ao material que vai ser utilizado, até mesmo para não desperdiçar o material, já que você não vai estar presente, por exemplo. Então, nada é informal. Tudo é registrado. Não é uma questão de controle, é de respeito. É de respeito, não é para te controlar ou para você dar satisfação. Não, é natural eles darem a satisfação por todos esses motivos. Mas uma outra coisa que chamou a atenção também é a questão, sempre como nós chegamos nas universidades, né, como você falou de estrutura,
pesquisa. E inovação? Cadê a inovação? Até agora a gente não viu inovação quase nenhuma. Tá? O ponto básico da educação deles aqui se chama simetria. Eles preferem ter todos os alunos nota 7 do que ter 5 alunos nota 10 e 5 alunos nota 4. Então eles não estão preocupados em desenvolver dentro das universidades de ciências aplicadas ou dentro do ensino técnico, eles não estão preocupados em desenvolver tecnologia de ponta, eles estão preocupados em que todo mundo seja igualmente excelente. Por isso que eles têm as notas que eles têm no PISA, né? O desvio padrão das notas deles é muito baixo, né? Tanto é que quando nós apresentamos os projetos que nós fazemos aqui na área de pesquisa no ensino médio, para eles é um pouco chocante. Eles não têm essa percepção que a gente faz isso no ensino médio. Por outro lado, os alunos regulares deles são todos do mesmo nível. Por isso que eles confiam tanto no sistema educacional deles. Eles sabem que se a pessoa conseguiu se graduar naquele curso, ele vai atender as demandas do mercado. Isso é inquestionável para eles. Ok? Mais alguma questão? Tudo bem. Áreas que são mais puxadas aí, que eles fomentam mais, que áreas de pesquisa, informática, alimentos, sei lá. Educação. E também, vocês falaram também da questão da pontualidade e também da questão aí da cooperatividade, de pensar no próximo. Com certeza isso deve influenciar um ponto crucial que no Brasil é uma mazela, que é a corrupção. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho com relação a isso aí. E obrigado desde já. Dá o exemplo da carteira do Alexandre, para falar da corrupção. Ok, nós que agradecemos. Acho que é da corrupção, acho que eu tenho 2 bons exemplos, né? Um exemplo foi um companheiro nosso, professor aqui, Alexandre, que ele perdeu a carteira dele no meio da cidade, na rua. A carteira dele tinha 300 euros e ele foi no outro dia desesperado na delegacia procurar a carteira dele. 2 dias depois, né, tinha passado o final de semana inteiro, e a carteira dele continuava intacta, com todos os 300 euros. Mas o que mais me impressionou não foi isso. Foi a facilidade com que o policial tratou com a situação. A única coisa que ele teve que apresentar foi o passaporte dele, não fez nenhuma pergunta, é o seu documento, passar bem, obrigado, não conferiu dinheiro, não foi nada, estava tudo lá, foi uma coisa assim fantástica. Né? O outro exemplo que eu dou é do metrô, né, que o metrô de Helsinki é caro, são 2,50 euros, dá mais ou menos uns 8, 7 reais, né, é bastante caro até para os padrões europeus. E a gente foi pegar o metrô e procurando a roleta, e o metrô está passando, vamos embora. E ninguém pediu nada, ninguém falou nada. Depois que a gente foi perguntar para o pessoal, ele falou assim, não, aqui não precisa de roleta, não precisa de nada. A gente sabe que ninguém vai usar o metrô sem ter pagado para usar o metrô. É intrínseco na cabeça deles. Eles não conseguem entender uma pessoa usar um serviço sem ter pagado por ele. E isso é em tudo. Tudo aqui funciona dessa forma. Você pode deixar tua blusa no meio da rua, teu carro aberto com chave de ignição, ninguém vai mexer. Porque eles têm respeito pelas outras pessoas. Nos supermercados, por exemplo, juntando essa ideia do faça você mesmo e a questão da honestidade, a gente vai nos setores de hortifruti granjeiro nos supermercados, por exemplo, tem uma balança com 100 números, né, ou até 200, e cada número é equivalente a um produto distinto, a cenoura, ou beterraba, o que seja. Então tu mesmo vai lá, bota as coisas dentro do saco, vai na balança, aperta o número equivalente àquele produto e imprime a etiqueta com preço, né? Quer dizer, se fosse no Brasil, o que vocês acham que ia acontecer? Ia pesar e acrescentar. O cara ia lá, deixa eu ver qual é o mais barato aqui. E mete o dedão lá no número. Ou comprar trufa e pesar como se fosse cenoura, né? Exatamente. Então, isso é um senso comum aqui. E a percepção nossa é que, assim, olha, em princípio, a gente parece até que está tendo algum lucro em
burlar essas coisas, né? Eu vou pesar como se fosse beterraba, que é mais barato que a cenoura. Mas no final a gente tem a percepção de que quando todos se protegem, todos cuidam do outro, todos agem colaborativo, no final a coisa fica bem melhor. Eu acho que essa é a grande satisfação da vivência que a gente está podendo ter aqui. E essa percepção de cidadania, solidariedade, de colaboração que a sociedade finlandesa tem, eu acho que o Brasil ainda tem um pouquinho a caminhar nisso. No aspecto da corrupção que você falou, né, é interessante notar que nós ontem conversamos com o prefeito aqui da cidade. Ele realmente é um servidor público, né? O prefeito da cidade não é escolhido por voto direto, eles escolhem um conselho deliberativo da cidade e o prefeito realmente ele é um empregado. Eles têm um processo seletivo onde ele tem que apresentar o currículo, tem que apresentar as características, qualidades dele, e ele é um contratado da cidade que pode ser demitido a qualquer momento, né? Eu vou colocar aqui dois aspectos também, complementando ao caso do nosso colega que perdeu a carteira. Não só ele encontrou 2 dias depois na polícia, e obviamente nem a polícia também agiu de forma errônea. O único conselho, vamos dizer assim, que a polícia deu a ele é em respeito à pessoa que teve o trabalho de levar a carteira até a polícia. Eles têm o registro da pessoa que levou até lá, para que ele pudesse entrar em contato para agradecer. E um outro exemplo, que as pessoas agem de forma honesta, a piscina que foi citada na fala do André, você chega lá, bate um carimbo, você compra um ticket que tem a validade pelo período de 1h30 e ninguém controla a 1h30. Nós até entramos e ficamos assim, aonde é que será que a gente tem que passar para ver qual é o horário? Não tem que passar em lugar nenhum. As pessoas sabem que vale 1h30. E, por exemplo, fechando, se fecha 8h30 da noite, 8 horas da noite não tem mais ninguém dentro da piscina, porque fecha às 8h30. Então tem que dar o tempo de ir ao banho, de os funcionários encerrarem a atividade. Então não precisa ninguém nem controlar o tempo de uso, nem controlar o horário de saída em respeito aos que estão trabalhando ali dentro. Ok. Acho que travou. Não. Mais alguma pergunta? É impressionante, eu não consigo deixar minha blusa na entrada lá, não faz parte da minha natureza. Por exemplo. Professores, sem dúvida nenhuma é impressionante, né, todas as diferenças, principalmente as culturais. A parte de infraestrutura eu perguntei, mas já acreditava que sem dúvida nenhuma o Brasil já está chegando aí, né, próximo já dos países tecnologicamente mais avançados. Então a infraestrutura provavelmente não é um fator tão relevante na limitação de alguns aspectos, né, para a gente avançar em pesquisa, inovação, talvez educação. A parte cultural chama muita atenção, né? O metrô, né, eu que já usei muito o metrô de São Paulo, por exemplo, sei da catraca ali, porque é uma atividade, tem que ter supervisão, câmera e tudo mais, e isso realmente chama muita atenção, né, para o quanto a gente ainda pode melhorar, né, nesse sentido também. Né? São bons exemplos, né, da cultura aí que vocês estão transmitindo para nós, sem dúvida nenhuma enriquece aqui, né, a nossa atividade da semana e todo mundo vai sair com muito mais conhecimento com isso. Eu agradeço muito, viu, a disponibilidade de vocês, aí o compromisso, né, que vocês assumiram para estar fazendo, né, essa mesa redonda para nós. Muito grato, aqui em nome de todos que estão aqui presentes, todo mundo aqui muito atento, né, e sem dúvida nenhuma muito agradecido também. Muito obrigado, viu. Uma boa noite agora para vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Uma boa tarde para Boa vocês. tarde para vocês. Quitos. Até mais. Quitos, obrigado. Obrigada. Obrigado. Para vocês também.